Shalom, povo de Deus, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do Desenhando Futuro, né? E você que é da Caverna de Adulão, os famosos carvenosos, né? Que fala? Fique esperto aí que você pode ser nosso próximo convidado a estar aqui com a gente. Hoje a gente está recebendo três jovens de Deus, né? O Alasson, a Nicole, o Gabriel Garcia. E eu tenho certeza que você vai sair daqui muito edificado, amém? E apesar deles serem jovens, vocês vão se surpreender com a quantidade de anos de convertido que os três já têm. Então eles têm assim uma costa larga, ele tem uma costa grossa, né? Que já tomou algumas pancadas, então tem muita coisa de Deus para passar aqui pra gente. Então, eu queria que você ficasse conosco até o final, não sai dessa live. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com Deus, né? Para dar início a mais um Desenhando o Futuro com a Caverna de Adulão, amém? Então, feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma rede. Tem sido redes diferentes, mas nem por isso, Deus, o Senhor é limitado a tempo e nem a espaço. Eu sei, Deus, que quem estiver assistindo essa live agora possa ser tocado pela sua presença, em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, use de uma maneira especial a vida do Gabriel, da Nicole e do Alisson, Deus, para falar conosco essa noite. E que nós possamos, Deus, sair daqui mais forte, mais robusto, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém? Então nós vamos começar essa live aqui. Ela chama Desenhando o Futuro, né? Porque a gente faz uma pergunta no final, como que você vê daqui 10 anos? Então essa é uma das perguntas chaves. Mas antes da gente dar início, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse. Vamos começar pelo Wallace lá, e Nicole e o Gabriel. Que você conte a sua história de conversão, Alisson. E além da sua história de conversão, que você possa se apresentar para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Tá? Essa pergunta é para os três. Amém? Amém. Meu nome é o Alasson, eu tenho 27 anos e sou professor de inglês aqui na cidade, desde 2014, 2015 por aí. E assim, eu tô aqui no ministério desde 2009, né? Então deve dar 10 anos aí, né? Minha matemática é muito boa não, mas é por aí mesmo que eu já tenho uma década se for olhar. E assim, meu processo de conversão, ele foi assim, acho que muito doido, né? Se for comparar, porque tava voltando, eu morava na Taça, tava indo embora pra casa, e o Júlio, né, líder da rede aqui, ele me viu e me gritou no meio da rua, sou menino. Só que até então eu não sabia quem ele era, tipo assim, não sabia o nome dele, de onde ele morava, enfim, era um estranho me gritando no meio da rua, né? E quando eu parei, é óbvio que eu não tinha ideia do que ele ia falar comigo. Imaginei que era, quer alguma informação, quer saber onde é que mora alguém, porque, né, não deve morar aqui no bairro. Só que não, ele olhou pra mim e perguntou assim se eu queria ir pra célula. Eu não tinha nem ideia do que era, como que se dava, se tinha a ver ligação com a igreja ou não. Eu questionei, né, o que era a tal da célula. Então ele foi, falou, me explicou. E tipo assim, eu poderia ter falado que não iria, porque eu não, era um estranho, sei lá o que ia acontecer comigo, se essa era verdade. Só que eu não tive aquele medo, tal, vamos. E aí eu tinha que levar meus irmãos juntos, porque minha mãe trabalhava à noite, só que eu não deixava meus irmãos contarem para ela que eu saía uma vez por semana para poder ir pra célula, com medo até do que ela ia falar, é bobeira minha também, mas sei lá, eu tinha medo. E eu comecei toda semana, até que chegou um ponto que houve encontro com Deus, e eu fui falar com o Júlio, conversa com a minha mãe, que se ela liberar, eu não vou colocar empecilho também não, se ela falar que pode, eu vou. Até porque eu também tinha aquela coisa de saber o que era o tal do encontro com Deus, que todo mundo falava, né? E eu não via muito aos cultos nesse período ainda, né? Porque até então ia na célula, mas não tinha aquela coisa ainda com Deus. E aconteceu que
na semana que ia ocorrer o encontro com Deus, não estava muito legal as coisas em casa, mas a minha mãe, a gente não estava se dando muito bem devido às minhas atitudes naquele período. Então, quando chamou para o encontro, ela não viu nada de errado. Pelo contrário, ela estava doida que eu fosse, porque, já que é para algo ligado a Deus, eu quero que você vá mesmo. Então, foi lá no encontro com Deus que eu tive aquela ideia de o que era Deus na minha vida. Por quê? Porque assim que eu cheguei lá, a gente vai sendo confrontado. Eu comecei a me constranger e me arrepender do que eu estava fazendo, do que eu estava vivendo, e principalmente em relação à minha mãe. E eu falei assim, eu não quero mais voltar para casa e com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, com a mesma forma de viver. Eu quero voltar e ser um filho diferente, um irmão diferente, né? Mudar a minha casa, mas primeiramente mudar a minha vida, né? Através de Deus. E assim foi, eu tive aquele contato gostoso com a presença do Senhor e estamos aí até hoje. Agora você, Nicole, contar a sua história de conversão e se apresentar para todos aqueles que não te conhecem ainda. Meu nome é Nicole, eu tenho 21 anos, né? Moro aqui em Raul mesmo, nasci aqui. Atualmente estou em casa mesmo. Mas a minha história assim, de conversão. Primeiro que eu nasci num berço cristão, né? Nasci num berço evangélico. E a primeira igreja que eu fui, né, desde pequena, fui apresentada e tudo mais, foi na Assembleia de Deus. E praticamente meu período todo, assim, que eu cresci na Assembleia de Deus, né? Com a minha mãe e tal, meu pai. Depois que eu fui para a Assembleia aqui de Raul, eu morei 1 ano em Viçosa. Aí eu fiquei 1 ano na Assembleia de Deus lá em Viçosa. Assim que eu retornei para Raul, acredito que quando eu tinha acho que uns 9 anos ou 10, não sei. Tipo assim, na Assembleia não tinha muitos jovens, né? Não era assim, aquela coisa e tal. Aí, nisso eu comecei a procurar outra igreja para mim poder ir, né? E tinha uma menina da Assembleia que a família dela era da Batista, o pai dela era Batista. Aí eu cheguei aí uns 2 cultos na Batista, tipo assim, a mãe ia pra Assembleia, aí eu saía da Assembleia e ia pra Batista, quando minha mãe tava lá na Assembleia. Aí nisso, tá. Só que depois minha mãe também decidiu sair da Assembleia. Aí ela, né, porque como a gente estava crescendo, ela queria, né, algo a mais pra gente também, não queria que a gente, né, se desviasse por algum motivo, não sei. Aí nisso, ela visitou, acho que foi umas 2 igrejas, ou foi um só sei que de cara, assim, depois ela visitou a Aliança. Aí quando eu cheguei na Aliança, foi essa igreja que eu vim com ela visitar, depois da Batista. Aí eu cheguei na Aliança, tipo assim, tinha muitos jovens, né? E todo mundo muito alegre, muito feliz. E eu sentei naquele primeiro corredor que tem ali de cadeira e tal. E tipo assim, falando shalom, shalom, e eu super achando tudo diferente, né? Aí nisso foi a apóstola que pregou também. Depois desse dia, tipo, eu me conectei com a igreja, tipo, gostei e tal de todo mundo. Aí depois desse dia eu passei a vir na aliança com a minha mãe. Minha mãe decidiu, chegou em casa, não, é nessa igreja mesmo que a gente vai ficar e tal. Aí nisso a gente começou a vir aqui na aliança. Aí tinha ensaios de dança. Acho que depois do culto, o que eu fui foi um ensaio de dança, assim, sem saber se nada com as meninas que tinha dia de terça-feira, né? Fui com as meninas da Adriana. Depois eu comecei a vir na igreja, participar da dança, vim também na rede de jovens. E depois fiz encontro também, mas meu tempo mesmo de conversão foi aqui na igreja, entendeu? Foi no dia a dia, aprendendo a palavra. Porque quando eu era da outra igreja, tipo, eu não prestava atenção na palavra, não sei, não encaixava, não chamava minha atenção, sabe? Aí eu acredito assim, que isso fez muita diferença pra mim. É como se tivesse assim, um outro olhar pra palavra, sabe? De entender o que tá falando direitinho. E foi dia a dia o meu processo mesmo de conversão, de aceitar Jesus. Eu senti assim, a diferença mesmo, sabe? É isso. E aí, Gabriel, como que você aceitou Jesus? E se apresentar para todos que ainda não te conhecem. Meu nome é Gabriel Garcia, tenho 17 anos, estudo ainda, estou no 3º ano, nesse ano ainda.
E eu cresci no Evangelho. Desde que eu nasci, meus pais sempre foram evangélicos. Então, fui crescendo, mas quando eu fui ficando mais velho, que eu fui realmente conhecendo a Deus, sabendo, aprendendo mais sobre. Olha, aqui hoje quando a gente vai selecionando as pessoas, eu e a Aline a gente quebra a cabeça, né? E hoje a gente tem uma oportunidade aqui da gente distribuir uma situação diferente. Que a gente tem uma pessoa casada, uma pessoa que está namorando e uma pessoa que é solteira. Então a gente tem as três fases de um jovem, né? Que é o jovem que pensa em casar, o jovem que pensa em orar e o jovem que ainda está solteiro. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão encaixar na situação de vocês. Como é um relacionamento, ou seja, pro Wallace casado, para Nicole um relacionamento de namoro e pro o Garcia ainda não nem um relacionamento, mas como que é estar solteiro, né, dentro da igreja? Como que é essa situação de ser cristão, estar casado, cristão ser tá orando ou namorando e cristão tá solteiro? Como que é esse dia a dia aí? Como que é essa dinâmica? Vamos lá, Wallace, começar com você. Então, casamento é uma etapa muito séria que a gente tem na vida da gente, né? Apesar que muitas vezes a gente vê e mundo afora parecer que casamento assim, eu encontro alguém, vou lá no cartório, faço cerimônia e não gostei, separo e tento de novo, né? Às vezes a gente tem essa ideia que é mostrado seja na mídia ou até em músicas que é dessa forma que funciona. Só que não é bem assim. A gente aprende durante toda a etapa dentro da igreja a questão de como que você e o seu cônjuge estão muito ligados, né? Sua alma está ligada ali, né? Tem até aquele exemplo das folhas que cola, rosa e azul, do rasga, continua tudo colorido porque juntou, então não tem como separar, né? Então assim, você tem que ter essa maturidade de saber que juntou ali, né, as escovinhas de dente, colocou no mesmo potinho, não vai ser mais aquela mesma vida que você levava quando você estava solteiro, né? Vai ter dias que você vai estar assim um pouco mais estressado, mas você não pode deixar aquilo ali desequilibrar seu relacionamento, que vai ter dias que a outra parte vai estar também estressada, talvez até por atitude sua, e você não pode deixar aquilo desequilibrar, mas querendo ou não, é uma situação assim, que eu falo por mim, igual eu estava vendo outro dia, né, no jornal, falando assim, nessa quarentena o número de divórcios no Brasil aumentou. E pra mim, pelo contrário, tá dentro de casa mais tempo me aproximou mais. Por quê? Quando você tá com alguém que Deus te colocou no caminho, você ama aquela pessoa de um jeito assim que você não tem como explicar. Então tudo que você fizer com a pessoa do lado é gostoso. Então se você sentar pra ver uma televisão, pode ser... Tem hora que eu tô vendo lá, sei lá, uns filmes que eu nem gosto, porque esse negócio de romance, água com açúcar, da pessoa... Por mim, eu não procuraria aquele tipo de filme. Mas se ela gosta e vai fazer bem estar do lado dela ali, tranquilo, depois provavelmente vai acontecer alguma coisa que ela vai fazer também do meu lado ali para agradar, mas por quê? Quando você ama alguém, o tempo junto com a pessoa nunca é demais, né? O tempo do lado da pessoa, qualquer atividade é prazerosa, mas para você chegar a ter uma situação dessa, tem que realmente ver isso durante o namoro, né? Se você durante o namoro já não tem tanto, não tem que ter aquela coisa assim, não, ficar falando já não tá tão legal assim, casar não vai mudar nada. É porque você vai trazer, principalmente quando você casa, os seus problemas, o seu temperamento ruim e os seus defeitos vão se juntar ali com a da pessoa também, né? Não é só lá, porque no namoro você tá muito assim, você tenta esconder um pouquinho o seu lado ruim, com medo da pessoa não te querer. Quando você casa, você não vai ter como, porque 24 horas vai do mesmo teto, você vai ter que mostrar aqui que você é 24 horas também. Né? Então é melhor você ser o que você é com a pessoa namorando, pra ela não se enganar também, né? Aquele propaganda enganosa. Mas e namoro ele serve para isso, né? Aquele conhecimento dos dois. Se o seu namoro tá saudável e foi feito tudo conforme a vontade de Deus, o seu casamento também, por mais problemas que ele vá apresentar na trajetória, ele vai manter sólido. Por quê? Porque ele veio certificado dentro da palavra, dentro da igreja. E aí, conta como tá sendo a experiência desse tempo de namoro, Nicole. Então, Júnior, o que acontece assim, que o namoro seria a distância, né? Porque ele estuda e tal, não mora aqui em Raul, a família dele é aqui de Raul, mas ele não mora aqui.
Mas, assim, não sei, quando é de Deus, até as coisas estranhas vêm pra acrescentar, entendeu? Porque a gente começou a conversar e tal, por mensagem mesmo, e aí surgiu essa pandemia e trouxe ele pra cá, né? Aí que a gente teve mais oportunidade de poder conversar pessoalmente, se conhecer e tal. E assim, realmente se conhecer mesmo e ver quem que é a pessoa, né? E conhecer a família. Aí nisso nós começamos, né, a orar. E, tipo, é diferente, porque se antes eu teria um pensamento assim, tipo, sabe, se a pessoa é de Deus, no sentido de, não sei, como se a pessoa tivesse nascido pra mim, sabe? É claro, assim, que, né, nós temos as nossas diferenças e tal, mas o sentido da pessoa ser de Deus é a pessoa ter um relacionamento com Deus, né? Te aproximar de Deus e você ver que se encaixa, sabe? Os seus pensamentos, né? Talvez, por exemplo, você pensa pra você uma pessoa que seja mais romântica, uma pessoa que quer estar do seu lado de alguma forma, essas coisas se encaixam, sabe? Nesses detalhes aí, sim, você vê que a pessoa é uma pessoa de Deus, né, pra você. E é diferente quando, né, um namoro cristão, né? Isso facilita muito pra você. É diferente, é isso mesmo. Gabriel, agora dá uma explicação lá na escola, solteiro, evangélico, um menino bonito, filho do apóstolo Luiz. Como que é o dia a dia de um jovem solteiro que está pensando em estudar? Como que é esse dia a dia? É igual fala na Bíblia, né? Orar e vigiais. Que a gente, no nosso dia a dia, tem que orar muito e vigiar pra não acabar caindo em tentação. alguma Posso te coisa. fazer uma pergunta? Alguma Pode. menina já chegou no C? Já falou assim, queria te dar um beijo, varão. De algumas. E aí, como que foi? Como que você teve que explicar? Eu sou Não, cristão. não quero não. Não mexo com isso não. Agora Parabéns, não, Gabriel, agora isso não. mesmo. Não é um momento, né? É um momento você sabe que tem que orar, que tem que buscar Deus. Mas deixa eu tava vendo aqui a história de conversão de vocês três, e eu vi que o mínimo que tem aqui é 10 anos dentro da igreja. Né? Não tem ninguém aqui com menos de 10 anos dentro da caminhada. Então, assim, 10 anos não são 10 dias, na verdade. É um tempo que as costas começaram a ficar largas, que começou a ter uma maturidade maior, experiências com Deus. Eu queria perguntar justamente isso para vocês. Eu gosto muito das perguntas. Qual foi a maior experiência que você já teve com Deus nessa caminhada de vocês como cristão? Pode ser na igreja, pode ser em algum momento, em algum congresso. Queria que vocês dividissem isso conosco. Se for no encontro, tomar cuidado para não contar detalhes ali. Amém? Quem não fez o encontro aí, no próximo encontro que a gente puder se aglomerar, ter reunião, você possa participar em nome de Jesus. Então, Alisson, vamos lá, qual que é a sua maior experiência com Deus? Então, essa pergunta da hora que me vem coisas diferentes na mente, né? Porque assim, a vida com Deus a gente não é resumida em um momento e uma experiência. Apesar que tem aquela que te marca mais, né? Tem várias situações que você está orando e Deus fala com você, né? E tipo assim, o que me marcou muito foi a primeira adoração radical que eu participei, que eu estive aqui na igreja, que foi o quarto, não lembro bem o ano, acho que foi 2009 mesmo, foi o quarto. E o tema era Vós me serei reino, sacerdote, nação santa. E assim, aquele adoração radical foi surreal, né? Pelo menos pra mim. E ali eu tava na madrugada de oração e eu tava naquele momento assim que eu tava me sentindo muito pequeno. Mas assim, não pequeno de eu entender minha pequenez de Deus, mas pequeno assim de achar que eu tava muito inferior aos outros, que eu não valia nada. Enfim, aquela coisa assim que às vezes, né, na adolescência, 15, 16 anos, é tudo extremo. Ou você se acha
muito bom, se você acha muito ruim, né, em relação ao convívio com as pessoas e tal. Então eu tava nessa fase assim de achar sempre menor, sempre inferior aos outros. E eu sempre, né, a gente sempre ouvia a palavra, que em relação à palavra de Deus, que Deus te deu a vida, morreu porque você tem muito valor para Ele, né, Ele pegou o pecado sobre Ele para você poder ter perdão e tal. Mas às vezes você lê, você ouve, mas você não entende a dimensão disso tudo na sua mente. Porque se eu olhar assim, ninguém, sei lá, vai dar a vida pra você na rua. A não ser sua mãe, seu pai, alguém que tem aquele vínculo ali sanguíneo muito forte com você, né? Uma mãe com certeza que faria isso, mas, né, fora isso, ninguém vai morrer porque fulano vai ser remido. Não, não vai. Né? Então é difícil a nossa mentalidade humana entender a divindade de Deus nesse processo da cruz. E eu comecei a falar com Deus ali, naquela coisa, né? Aquele mover de oração, para que Deus me mostrasse, me falasse comigo alguma coisa, né, para que me tirasse esse negócio de me sentir pequeno. E Deus me levou a ler a história de Gideão, né, desde o iniciozinho ali e tal. E Gideão, ele tinha essa visão dele, de ser o menor da casa dele, de não conseguir fazer nada, né, se falasse com ele que ele tinha que cuidar de alguma coisa, ele não se sentia capaz de cuidar daquilo, porque ele achava que não ia dar conta mesmo e tal. E no meio da história, Deus fez ele liderar um exército para libertar o povo dele. E o que me marcou, o versículo ali que me marcou tudo na história de Gideão em Juízes, é que Deus falava com ele que eu estou contigo, varão valoroso. E esse trechinho assim, quando você ouve ele bater, fala, mas é só um trecho ligado ao contexto. Ele não diz muito sobre o poder de Deus na vida de alguém. Mas para quem estava começando a ler a história de Gideão e se sentindo igual a ele, entendeu como que Deus fez com que Gideão entendesse o chamado dele. Porque quando ele ouviu isso, ele entendeu, peraí, se Deus está me chamando de varão valoroso, né, de homem de valor, e se Deus está mostrando para mim que vai estar comigo, então eu vou conseguir. Eu vou continuar sendo pequeno, mas eu vou conseguir. E aquilo para mim me fez ter uma outra visão de mim, né, em relação ao que Deus quer de mim, a forma que Deus me ama, e me fez enxergar, né, o que realmente tinha que fazer para manter a chama de Deus em mim. Amém. Olha, você que não participou ainda de nenhuma adoração radical, não sei se esse ano vai ter, devido à pandemia, mas se tiver, participa que vai ser bênção demais. Adoração radical é um momento marcante na vida de todos que participam e é um dos eventos assim que a gente tira o dia para adorar o Senhor, tira o dia para se mergulhar nele. É um momento que a nossa cidade, que o Brasil está adorando a ídolos, a falsos deuses, e o nosso ministério, em particular o Ministério Aliança, tira para adorar o Senhor. É tremendo, sobrenatural. Se tiver adoração radical esse ano, 12 de outubro, participe que vai ser bênção demais. Nicole, conta aí para nós qual que foi a sua maior experiência com Deus ao longo dessa sua caminhada cristã. Então, o Alisson tá falando ali, tava lembrando, né? A gente passa várias coisas na cabeça da gente. Uma das que eu lembrei aqui foi uma vez que eu tava dançando aqui na igreja mesmo. E não sei, foi muito diferente assim. Tava eu, a Camila, aquela época, né? O pessoal antigo mesmo. Aí, tipo, a gente tava dançando e de repente veio, sabe, aquela unção, aí juntou com louvor também, né? E é como se todo mundo estivesse, sabe, no mesmo ritmo de adoração, no mesmo caminho. E a gente sentia realmente assim o Espírito Santo, como se o Espírito Santo estivesse dançando com a gente, sabe? E os passos foram ficando mais leves, a gente orava em línguas. Eu lembro que até o Fabinho falou que ele teve visão, né, nesse momento. Então foi uma experiência muito diferente, sabe? Na dança, de eu sentir a presença de Deus na dança, e eu senti que estava com a gente, estava dançando com a gente, e é como se a igreja estivesse recebendo também, sabe? Né? Deus recebendo a adoração. E outras vezes também foi... Eu lembro que, assim, que a primeira vez que eu senti o Espírito Santo, eu era muito nova. Dessa vez também não foi aqui na igreja. No caso, foi quando eu estava na Assembleia. E eu não tinha ideia, eu não sabia orar, não sabia
Não fazia ideia de nada, assim, no sentido de como orar. Sabe quando a gente é meio criança, a gente não sabe como é que ora, não sabe como é que fala com Deus? Aí eu lembro que o pregador só falou assim, pra me falar o nome de Jesus. Né? Só falar o nome dele, se eu não sabia orar, para falar o nome de Jesus. E eu repetia e orava, orava não, né? Só falava o nome dele. E aí eu pude, sabe, sentir o Espírito Santo. Então foi a primeira vez, eu lembro assim, a primeira vez que eu senti o Espírito Santo, que foi em um culto da Assembleia. E outras vezes também foi aqui na igreja, assim, que eu tive uma experiência com Deus de uma forma diferente. Foi uma viagem que a gente ia fazer para Curitiba, né? E eu queria muito ir a Curitiba com todo mundo. E eu orava, eu lembro que eu falava assim, ó, se eu não conseguir o dinheiro, Deus vai trazer um anjo, ele vai me ajudar, ele vai me honrar para eu poder ir. E eu orava desse jeito, eu lembro que eu falava até com a Adriana assim. Aí Deus enviou uma pessoa de Deus e me honrou para eu poder ir para Curitiba. Também foi uma das experiências que eu tive com Deus, né? E dentre outras também, que agora, né, a gente para assim para pensar. Não é sempre, né, infelizmente, que a gente faz isso, mas é isso. Glória a Deus. E você, Gabriel? Qual foi a maior experiência que você teve com Deus? Que eu venho assim na cabeça direto foi quando eu estava orando de noite já deitado. Aí veio um versículo na minha cabeça, né? Aí eu fui abrir o versículo. Aí foi um versículo forte que eu realmente estava precisando dele. Aí foi uma das, e outra também foi quando estava tendo o congresso da Apóstolo Raimon, cara que eu admiro muito. Acho que até foi o congresso mais um. Tava tendo o congresso dele, a gente tava orando. Aí de repente veio uma alegria imensa de dentro de mim, querendo ganhar almas para Deus. Foi uma das melhores que eu tive. Amém. Então, hoje, eu costumo dizer que antigamente, quando eu me converti, eu lembro que quando eu me converti, eu tinha que passar na rodinha de amigos e aí a pessoa gritava assim, ô pastor! E eu ficava morrendo de vergonha daquilo no momento de conversão, e eu sempre tinha que passar naquela rodinha de amigos, e eu tava indo e os outros, ô pastor! E eu ficava constrangido. Hoje, e o cristão era conhecido por andar com a Bíblia debaixo do braço. Sabia que a pessoa era crente quando ela andava, né, eu tinha uma Bíblia, assim, no início eu comprei uma pequenininha, com vergonha, mas aí depois eu falei assim, eu não posso ter vergonha de Deus. E eu sempre comecei a comprar Bíblias de estudo. E hoje a gente, com o digital, né? Então hoje a Bíblia ficou no celular. Antigamente você conhecia um cristão pela vestimenta. Hoje o cristão, tem cristão que usa tatuagem, faz tatuagem, enfim, tem uma série de coisas, mudou muito desde a época que eu converti. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês nesse contexto é, pro Alisson, como é ser professor em uma geração que cresceu vendo tantos professores tão liberais, né? E como é ser um professor cristão ali diante de tantos professores liberais que aborda, que é a favor do aborto, a favor do homossexualismo, como que está ali no meio, tendo uma visão bíblica, né, do que agrada ou não o coração de Deus, ali como é ser cristão no meio dessa sociedade de hoje, como é ser professor ali, né? Queria que você falasse da área da educação, que é uma área que o Satanás investiu muito nos anos, que justamente em relação a homossexualismo, em relação ao aborto, a temas que antes eram assim constrangedor de falar e ficou muito liberal, e isso veio propriamente da escola. Como que é ser professor ali? Cristão. Então, primeiro assim, você nunca vai me encontrar no ambiente de trabalho impondo regras ou dizendo para as pessoas o que elas devem, o que elas não devem fazer, porque eu vejo que dessa forma nunca vai atingir objetivo algum. Pelo contrário, você vai sempre reforçar alguns estereótipos, algumas formas
que as pessoas enxergam, né, os cristãos, que é uma pessoa muito chata, muito enjoada, que quer toda hora estar vigiando os passos dos outros. Então eu vejo assim que eu chegar e falar, não, você está errado, você está certo, não vai funcionar, seja com os alunos ou até com meus colegas. E acho que tudo funciona com o seu exemplo. Então, se todos estão agindo iguais e você tem um pensamento diferente, melhor não brigar, não discutir. Mas você vai agir conforme o que você crê. Né? E aí não tem como a pessoa dizer que você está querendo impor ou não impor algo. Simplesmente você está agindo e exige respeito naquilo que você pensa. E o que acontece? Né? O que eu vejo, a experiência que eu tenho? Quando você realmente age conforme aquilo que a palavra pede, e as pessoas sabendo, obviamente, que você é cristão, quando elas precisam de alguma ajuda, quando elas querem algum conselho, algum problema, elas acabam te procurando. E é nessas horas que você recebeu aquele toque da pessoa, olha, me dá um conselho, ajuda nessa área, e aí você vem com a palavra. Né? É muito comum, né, quando tem as aulas presenciais, meus alunos às vezes me mandam mensagem no WhatsApp porque está com uma situação na família, ou pedem para esperar depois do horário de aula só para poder tirar alguma dúvida em relação a alguma situação que ele tem vivido. E aí, como você não está na pele do professor em si, porque você está fora do contexto da sala de aula, você consegue ir mais a fundo nesse lado, porque ele te procurou, e até em relação aos seus colegas. Né? E você percebe assim, que gera aquele respeito nesse ponto. Né? Da mesma forma, é óbvio que isso pode ser lado positivo, pode ser negativo, que se você talvez errar, como pode acontecer, as pessoas vão julgar um pouco com um peso maior por você ser cristão, mas né, ninguém está isento de errar, ninguém está isento às vezes de cometer algum pecado ali, porque infelizmente é a nossa índole, a gente está sempre vigiando e buscando perdão de Deus. Mas a minha forma é assim, o meu exemplo, a minha forma de viver, que eu sou na sala de aula ou fora dela, não vai mudar, porque as pessoas vão entender realmente o que é ser um cristão. Mau exemplo vai ter para tudo quanto é lado. Às vezes eles vão usar de alguma situação que aconteceu. Ah, você viu o que o pastor fulano fez? Para ver se você vai falar mal também, se você vai entrar na onda. Mas você não tem que se ver pelo que os outros fizeram ou deixar de fazer. Você tem que pensar assim, o outro errou, ok, Deus também tem direito, vai perdoá-lo se ele se arrepender. Mas e eu? Eu tô tacando a pedrinha lá, mas como é que eu tô? Né? A gente tem que ter essa situação, porque é isso que o povo vai olhar muito mais do que você pegar lá a Bíblia e começar a gritar, arrepender, você não vai pro inferno, como o João Batista fazia. Né? Não que seja errado você pregar, às vezes, de uma forma assim, de vez em quando você passa na pracinha, tinha um senhorzinho ali com púlpito, microfone e pregando. Para muitos é doido, mas sei lá, alguém passa ali, ouve aquilo e dá aquele toque para Deus e chega em casa. Enfim, Deus sabe o porquê das coisas. Né? Então, mas o meu modo é assim, através da minha vida. Pode ser que a minha vida às vezes vá demonstrar alguma coisa errada, pode, eu não sou perfeito, mas eu tento no máximo mostrar às pessoas o que é ser um cristão. Ô Nicole, nesse contexto, assim, como é ser cristão hoje, no meio de uma juventude que tem se perdido, vamos dizer assim, né, que tem se pervertido, que tem se perdido, como é ser cristão? E assim, você pode dar exemplos na escola, que você estava estudando, na faculdade, como é ser cristão ali, por exemplo, num ambiente totalmente diferente do contexto. Porque uma coisa, gente, é ser cristão aqui na igreja, não é verdade? Uma coisa é você estar com comunhão, com 3, 4 jovens, sair para comer sanduíche todo mundo crente. Outra coisa é você ir para um ambiente que às vezes só você é cristão. Então como que é isso? Como que foi essa experiência? Como você vê hoje esse ser cristão no meio de uma sociedade que não é? Então, assim, eu vou falar do meu tempo de escola, né? Que é onde eu tinha mais contato com jovens, com amigas e tal. O que acontece? Por exemplo, eu nunca deixei de falar que eu sou cristã, nunca deixei de ser realmente uma cristã onde eu estivesse. Teve sim um momento da minha vida que, como eu posso dizer, como todo mundo vacila, né? Eu fui uma cristã vacilona, digamos assim. Por exemplo, de ficar, por exemplo. Teve um momento da minha vida que eu fiquei, né, que eu não segui corretamente o caminho de jovem santidade, né? Porque pra gente ficar não é aconselhado pro cristão, né? Não é o certo a se fazer.
Depois de um momento, eu tomei a decisão de verdade, que eu não ia fazer isso, que eu ia esperar uma pessoa de Deus para minha vida. Foi até no seminário da Escolha de Esperar que nós fomos, né? Antes disso eu já tinha decidido já, mas lá foi um marco mesmo na minha vida, sabe? De tomar a decisão. E depois disso, com o passar do tempo, eu tomei a decisão, assim, realmente fazer a diferença, onde eu estivesse, na escola, onde fosse. A partir dessa decisão que eu tomei, que eu fui vendo realmente, que eu fui fazendo a diferença. E as minhas amigas também passaram a ver isso na minha vida, entendeu? Porque acho que essa é a parte que mais pega o jovem, né, hoje em dia. Hoje em dia, tipo, beijar na boca é normal, você não precisa esperar alguém, entendeu? Não sei, é isso mesmo que hoje em dia pega muito jovem, essa dificuldade de andar em santidade, de esperar alguém, ainda mais pra menina ou pro menino também, entendeu? E depois disso as pessoas passam a me respeitar, as minhas amigas passaram a me respeitar, por exemplo, e elas nem, sabe, duvidavam da minha escolha, entendeu? E é isso. É engraçado, Nicole, que você citou aí o exemplo lá do Ministério Escolha Esperar. Para quem não conhece, eles trabalham com o esperar deles ali, é esperar ter um relacionamento sem vida sexual ativa e só depois do casamento ter essa vida sexual ativa. É muito legal esse ministério. A gente foi lá em Juiz de Fora, eu participei, gostei demais do pastor que é líder lá, eu esqueci o nome dele. Comprei até um livro que chama Escolher Esperar, e que você possa também escolher esperar, sabe? Escolher esperar em Deus, viver uma vida para Deus. Você que é jovem cristão, está nos ouvindo, escolha esperar a pessoa certa, o momento certo. Quando isso encaixar, Deus vai abrir as portas de emprego, as coisas vão acontecer para você casar e ter uma vida abençoada no casamento, em nome de Jesus. Gabriel, como que é ser... O Gabriel ainda tem um agravante, né? Porque como é ser cristão no meio de uma sociedade, mas ele é filho de um pastor. Então, assim, que o apóstolo, antes de ser apóstolo, ele era pastor, né? Ele não deixou de ser pastor. Ele é um paizão. Mas como que é, assim, na escola, tá no meio de uma sociedade que não é cristã e ter esse agravante de ser filho de um pastor? Como que é? Conta aí um pouquinho para nós. Bom, Como é ser cristão no meio de uma sociedade que não é? Pra mim, por ter crescido desde pequeno no meio evangélico, fez eu ter esse estilo de vida, né? Acabou ajudando, no caso. De, às vezes, não ter... que alguns amigos, às vezes, que vêm pra igreja, antes bebiam, ou tinham outras amizades fora da igreja. Às vezes fica chamando, eu não tive, acabo que maiores amizades são daqui da igreja mesmo, e até porque eu procuro mais fazer amizade com o pessoal aqui da igreja, e é isso. Mas na escola, eu procuro geralmente procurar com quem ou é evangélico, ou se não, até como mesmo a Nicole falou, sobre respeitar quem me respeita e respeita eu ser evangélico, porque às vezes ficam pessoas zoando na maldade mesmo as pessoas e tudo. Aí eu procuro mais andar com quem realmente me respeita e sabe que eu sou evangélico e não fica me zoando por maldade mesmo. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu vou fazer uma pergunta específica ali pro Alisson, porque ele foi para fora do país. Você não sabe, o homem já foi lá nos States. Então tem que fazer essa pergunta para ele. Como que é ir para fora do país? Porque eu estava conversando com o João Zanotti, eu acho que ele também já foi nos Estados Unidos. E eu acho que ele comentou na live que a gente fez, que ele tem vontade de ir para fora do país, morar fora, enfim. E tem muitos jovens que têm esse desejo, de ir para fora do país, de morar. Como que é ir para os Estados Unidos? O que você viu ali da cultura?
para um jovem que está ali ansioso para talvez ir embora do país? Como que é? O que é que você achou de lá? Sobre cultura? Conta alguma história engraçada, alguma coisa desse tipo. Então, assim, eu fui para uma cidade que é tipo assim, São Paulo aqui no Brasil, né? Que é Nova York. Então a minha visão do país é diferente às vezes de quem visita, sei lá, uma cidade pequena. Igual se alguém vem de fora, visita Raul Soares, só Raul Soares, ele vai ter a imagem de Brasil daqui, mas Brasil é muito mais do que isso aqui. Então a minha visão é Nova York, porque eu não tive ainda acesso, né, às outras cidades, nem espero um dia poder conhecer. Mas assim, uma das primeiras coisas, né, que eu senti diferença foi eu tive contato com duas igrejas lá, duas congregações que eu ia nos cultos. Uma era a Igreja Batista Canaã, que foi a igreja onde o pastor Martin Luther King Jr. ministrava durante o seu período, né, que ele, obviamente, quando estava vivo. E a outra foi a Hillsong, que é uma igreja também que o ministério de louvor dela é muito conhecido. Apesar da sede dela não ser americana, a sede ser na Austrália, mas lá tinha o que eles chamam de afiliada, né? Tipo a Igreja Aliança tem em vários locais. Então lá você visitei um dos cultos dele. E assim, nessa questão de ministério dentro da Nova York, por ser uma grande cidade, eu vi assim que aquele cuidado, aquele contato que a gente tem com o nosso pastor ou qualquer liderança mais próxima, você não consegue ter. Assim como aqui no Brasil também, porque tem igrejas que são muito grandes. Então, quando você ultrapassa um número muito grande de pessoas ali dentro, realmente é difícil para a liderança saber quem é que está ali. Por exemplo, eu fui em 2 cultos na Hillsong e tive um culto na Igreja Batista Canaã. E assim, você vê que você entra e sabe, eles não tem controle, a não ser talvez algum membro que esteja envolvido com a obra em si, que é impossível não saber quem é. Então aquela coisa que eu senti assim, você vai ao culto, ministra a palavra, mas você precisa ter em casa um contato muito mais profundo ainda com Deus. Pra você não ficar só naquela coisa mesmo de ir na igreja e voltar. Porque aqui você começa a esfriar, você tem a célula durante a semana que alguém vai puxar sua orelha e tal. Você pode ligar pro seu líder e falar, olha, eu tô sentindo mal, não sei o quê. Né? Tanto que lá aconteceu um fato assim que a Hillsong tem célula. Aí você entra no site, que também não tem como cadastrar um por um, e põe seu endereço e tal. E eles mandam para você depois a célula mais próxima. Eu fiz isso em janeiro, final de fevereiro, quando eu já estava de volta para cá, aqui no Brasil, que me mandaram o endereço de onde eu tinha que ir para a célula. Então, assim, é muita gente, então não tem esse contato. Né? E sobre a cultura, né, igual eu fiquei 2 meses lá, o que mais me pegou foi comida, porque, assim, né, lá Nova York tem uma comunidade brasileira muito grande, só que comida brasileira lá é comida internacional. Então, tipo assim, eu vou num restaurante japonês, italiano aqui no Brasil. É muito caro, porque não é que é tratado como comida internacional, é comida internacional, porque você tá fora da sua terra, né? Então, assim, lá eu fui num lugar que tinha feijoada, farofa, assim, mas enquanto eu pagaria, sei lá, 5, 6 dólares na comida local de lá, eu vou pagar 3, 4 vezes mais para comer algo nacional. Então, assim, o dinheiro ia embora nesse ponto aí. Então, você sente muita falta de comida. Né? O que eu consegui achar mais próximo do tempero brasileiro é um restaurante que tinha lá, onde os donos eram do Equador. Equador é um país bem vizinho aqui do Brasil. Então, assim, eles faziam macarronada, tinha arroz, tinha feijão, não com o nosso gostinho, que, né, Minas Gerais, realmente, comida nossa não tem igual, mas você ainda lembrava, né, aquela coisa. Mas, assim, eu comia muito, era comida mesmo, pizza, essas coisas, porque era barato e era mais fácil de encontrar, né. E o mais, assim, saudável que eu comia era fruta, porque tinha um restaurante lá em frente ao hotel lá, que eu atravessava a rua lá e comprava self-service lá, e as frutas também entravam no self-service. Eu punha uva, maçã, laranja, porque eu sabia que eu precisava de comer essas coisas, porque senão eu chego aqui além de 3 vezes maior, com carência de nutrientes e tal. Então você tem que ter essa noção lá. Porque, assim, é muito fácil você ver a gente obesa lá por isso, porque você chega num restaurante lá, com $1 você compra pão com bacon, ovo, e um copão de meio litro de Coca-Cola, que enche sua barriga, mas, né, nutriente mesmo não tem nenhum. Né? Então, assim, ainda tem um sistema de refil que te deixa doido, que você paga, por exemplo, lá, meio litro de refrigerante é R$1, é $1. Você não tem limite de quantas vezes você vai encher ele. É tipo aqueles do Burger King que a gente vai, só que aqui é mais caro, é R$10 um copinho. Né? E lá você paga $1, assim, você quer tomar Fanta, depois você pula pro Coca-Cola, vai no outro refrigerante. Então, se você for olhar isso, o preço é barato, só vai encher a barriga de refrigerante, né? Então, e assim, algumas coisas que aconteciam comigo, né, de mica, é questão do próprio idioma mesmo. Né? Era muito normal, às vezes algum brasileiro me parava na rua de informação,
a gente começava conversando em inglês um com o outro, aí percebia que, né, o sotaque não tava de alguém de lá, aí no meio da conversa perguntava de onde você era, falava Brasil, eu também sou brasileiro, aí mudava, né, a situação, que é muito fácil achar brasileiro lá, e já aconteceu, por exemplo, dentro do metrô, quando tá nevando, a neve, ela tipo assim, dá aquele barro no chão mesmo, se tiver terra, assim. Então o metrô fica todo alagado, né, pessoal? Tipo quando chove mesmo, que você entra no lugar que é aquele molhadeira. E o chão do metrô tava molhado, escorregando. Tinha uma menina do meu lado assim, que ela tava realmente com perigo de escorregar, né? E com o movimento do metrô, sei lá, se batia a cabeça e dava um trem pior. Então eu fui avisar pra ela que o chão tava molhado. E a frase pra isso seria the floor is wet. O chão está molhado. E eu inverti o molhado e o chão na frase. Eu coloquei the wet is floor. O molhado está chão. Em vez daquilo ser um aviso, acabou virando motivo de piada e riso. Porque assim, eu levei um tempão para poder, né, perceber por que o povo ria. Né? E entre outras coisas, assim, às vezes tinha a gente assim, conversando em português dentro do metrô, alto, rindo, achando que ninguém entendendo, então pode falar. Daqui a pouco um brasileiro levantava e comentava que tinha ouvido a conversa. Então, assim, né, mas o que mais me pegava mesmo foi a comida. Eu senti muita falta de comer comida mineira mesmo, assim, coisa que está acostumado em casa, que lá o povo sabe nem o que é, né? Tanto que a gente chegou até a fazer brigadeiro para poder matar a vontade de comer alguma coisa daqui, porque realmente, assim, a gente sente falta, né? Até se adaptar ao seu paladar. Igual eles consomem muita comida com curry, isso pra mim foi, assim, eu odiei, porque você não tá acostumado com aquele gosto agarrado na boca e tal. Mas você vencendo a parte da comida, o resto dá pra você poder, assim, né? O país é bem impressionante de visitar. Meu amigo, aqui é internacional a Caverna de Adulão de hoje. Nicole, deixa eu te fazer uma pergunta específica também, que a gente já está quase indo para os finalmente aqui, tá? Se você hoje pudesse dar um conselho, só um conselho, para um jovem que está perdidão nesse mundo, qual conselho seria? Pensa. Pudesse dar um conselho, tipo assim, alguém tá aqui desesperado, precisando de uma ajuda, você nunca viu essa pessoa, mas você precisa dar um conselho. Deus fala assim, dá um conselho para esse jovem. O que você falaria? Então, primeiramente eu falaria para ele de Jesus, né? Falaria para ele de Jesus, que ele é um bom amigo, né? Que ele é o nosso melhor amigo. Tudo que ele fez por nós, que está lá em João 3,16, né? E falaria para ele buscar um relacionamento com Deus. Não importa assim, o que ele está passando, o momento que ele está vivendo, até porque todos os momentos ruins que nós vivemos, né? Um dia ele passa, são momentâneos, né? Nenhuma dor é para sempre. Sempre é passageiro. E é isso que eu falaria para ele. Eu apresentaria Jesus e falaria que tudo que ele está vivendo vai passar. Para ele buscar a esperança em Jesus e seguir o seu caminho. Gabriel, essa pergunta aqui eu falei com a Aline, que eu tô passando mal ontem, né? Que não tava gravando ontem. Eu tava passando muito mal. Inclusive, eu tô aqui, mas eu já comecei até a passar mal, porque eu tenho mudado meu estilo de vida, minha rotina, e a minha glicose começou até a cair. Mas tô bem. Gabriel, você é filho do apóstolo, tá vendo aqui? Esse aqui é o filho do pastor, presidente do Mistério Aliança aqui em Minas Gerais, do apóstolo Luiz. Deixa eu te fazer uma pergunta, duas. Como é filho do apóstolo? E se você já tirou vantagem disso nos congressos, em alguma situação, se você já tirou alguma vantagem de ser filho do pastor da igreja. Como que é isso? Responde aí para nós. Bom, é uma cobrança a mais, né? Que muitas pessoas acabam espelhando nos meus pais até. Que tipo assim, né? Filho do pastor fazendo isso, não acredito. É uma cobrança a mais e uma uma responsabilidade também. a mais que a gente tem que carregar. A Bíblia fala de uma unção especial para os filhos dos pastores por causa disso. Mas vai, conta. E alguma vantagem, sim? Você já tirou alguma vantagem da gente? Assim, eu sou filho né? da apóstolo, eu posso. Assim, né?
Além de em alguns congressos ir comer na mesa separada que é pros pastores, né? Ah, vou ficar de olho. Além disso, né? Algumas filas aí. Tá Posso vendo, ter né, gente? passado na frente. Vigiar, olha, nos próximos congressos, olhar o Gabriel. Cadê o Gabriel? Mas, fora isso, que eu me lembre, não. Tá. Olha, eu vou fazer. Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. E a próxima pergunta eu vou dar um tempo para vocês pensar. Como que você se vê daqui 10 anos? Queria que você olhasse para sua vida agora, mas não vai responder essa pergunta agora. Mas essa pergunta é para vocês pensarem. Como que vocês se verem daqui 10 anos? O Wallace já está casado, né? Então, filho, talvez carro, casa, não sei, alguma coisa material, ministerialmente, familiar e questão de emprego, né, de situação financeira, financeiramente. Como que você se vê daqui 10 anos nessas três áreas? Mas antes, eu vou brincar com vocês aqui para, né, com uma palavra vocês vão definir as palavras que eu disser. Por exemplo, se eu falar assim, apóstolo, você vai definir o apóstolo com apenas uma palavra. Não pode ser palavra com conjugado. Por exemplo, couve, flor. É uma palavra. Não pode ser couve e flor, entendeu? Ou é couve ou é flor. Não pode ser os dois juntos. Então a gente vou começar aqui rapidão. Então aqui o nome da brincadeira é Papo Santo, Papo de Ovelha, Jogo Rápido. Com uma palavra, defina. Então você vai definir com uma palavra. Aí eu vou começar do Aço, vai passar o microfone, volta no Gabriel, volta as perguntas, tá bom? Então vamos lá, começar assim. Mãe. Amor. Vai lá, Nicole. Amiga. Vai, Gabriel. Não pode repetir as palavras, hein? Você pegou bem a palavra que eu ia falar, Vou repetir. Nossa. Felicidade. Pai, volta, pai. Não pode repetir o que eu Não, acabei de falar. você pode falar primeiro. O quê? Pai, pode falar. É eles que não podem repetir o que você falar. Mas pode repetir quem falou antes? Amor. Amigo. Companheiro. Deus. Paizão. Ai, Jesus. Nossa, gente. Defina Deus numa Defina palavra. Deus. Nossa. Peraí, deixa eu ver. Carinhoso. Tudo. Jesus, Gabriel. Amor. Esperança. Salvador. Espírito Santo, Alos. Consolador. Eu já falei amigo, né? Pode falar. Pode falar? Pode falar. Amigo. Família, família. Família. É. Vou repetir, amor, não vou repetir. Família, Nicole. União. Asi. Igreja Aliança. Ah, tinha que falar fazer tudo, não pode. Família. Ai, peraí, deixa eu pensar. Eu vou falar festa. Eu lembrei do Espírito Santo aí, ó. Companheiro. 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 Vai lá. Agora é igreja aliança, Igreja o Alan já falou família, né? O louro do negócio ali. União. Rede de jovens, Gabriel. Eu de novo falei 10 palavras. Rede de jovens. Rede de jovens. Jovens. Pera, vou falar. Vou falar encontro. Guerreiros. Apóstolo Luiz Wallace. Já foi, né? Apóstolo Luiz já foi não. Foi pai. Pai. Pastor.
posso dizer só as duas palavras. É como que é? Apóstolo Luiz. Ah, companheira. Apóstola Cássia. É mãe. Pastora. Companheiro. Amém? Então, Amém. desenhando o futuro, Wallace, como se você se vê daqui 10 anos, rapidinho? Uns 3 filhos. Trabalhando em alguma federal como professor. E não sei. Com alguma coisa maior no ministério, que ainda não. Né, Deus que vai definir, que eu não tenho ideia ainda. Você, Nicole, daqui 10 anos, como que você se vê? Então, eu me vejo casada, exercendo minha profissão, né? Já formada, trabalhando. Não sei, talvez com um filho, 2, não sei. É isso. E você, Gabriel, 27 anos, como Nossa. que você se vê? 27 anos, tá novo ainda, né? Mas é. Casado, se Deus quiser. Deixa eu ver. Profissional. Ainda não sei o que eu vou fazer, mas. Uma área que eu quero estar ser empresário. Um empresário de sucesso, vamos dizer assim. E no ministério eu quero. Daqui 10 anos. Ter ganhado muitas almas pra Jesus e, se Deus quiser, ser pastor também. Quer ser pastor? Amém? Então, antes da gente encerrar, deixa eu só ler um versículo aqui para a gente orar e encerrar. Romanos 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que para a gente não se conformar com esse mundo. E quando Paulo escreve isso aos Romanos, eu acredito que a situação era menos pior do que é hoje. E a Bíblia está dizendo para nós, para a gente não se conformar com o que tem nesse século, nesse mundo. E eu queria te convidar, você, a ser uma pessoa diferente. A ser uma pessoa que pensa diferente. Que vê as coisas diferente. Porque quando os colegas do Gabriel riem dele lá na escola, quando ele dá um fora numa menina, para o mundo, isso é doideira. Mas para Deus isso é lindo. Porque Deus olha para isso e fala assim: nó, o meu filho está negando alguém por causa de mim. Quando a gente decide ser diferente, ser incomum, fazer parte de um ministério, quando a gente diz não para o mundo, e a gente está dizendo sim para Deus, quando a gente diz que é inimigo do mundo, a gente está falando que a gente somos amigos de Deus. E a Bíblia acaba falando aqui para a gente renovar, com uma renovação que a gente recebeu disso aqui, contexto bíblico. Poxa, se eu usava droga, eu parei de usar droga. Então eu converto uma galera que usava droga. Eu mudo as pessoas que estão ao meu redor e as maneiras das pessoas me veem através da palavra de Deus. Isso é muito top, muito bacana. E a Bíblia classifica a vontade de Deus como 3: boa, agradável e perfeita. E eu quero dizer para você, encerrando aqui essa live de hoje, que você encontre qual é a vontade de Deus para você, para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então fecha seus olhos aí, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma rede. Obrigado, Deus, por esse momento. A gente sabe que esse momento de pandemia é um momento difícil. É um momento que a gente está tendo que se reinventar em muitas áreas. Mas a gente também sabe, Deus, que nada foge do controle das suas mãos. E que da mesma maneira, Deus, que um dia o Gabriel, a Nicole, o Alisson renovou a sua mente. Que a gente possa
mudar o mundo, Deus. Mudar a maneira, mudar o nosso mundo, Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E eles fazem a diferença. Que o Senhor possa ser conosco. Que o Senhor possa tomar cada jovem que está assistindo esse vídeo agora. E que o Senhor possa também transformar a vida deles. Como o dia o Senhor transformou a nossa. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Alisson. Muito obrigado, Nicole. Muito obrigado, Gabriel. Até a próxima, Caverna. Falou.